A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 28 ao 30, que vai nos dizer assim: Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Irmãos, Davi, ele não estava aqui sendo compreendido pelo próprio irmão dele. Muitas vezes pensamos que quem está perto, quem está próximo, vai entender o projeto de Deus na nossa vida. Muitas vezes pensamos que quem está próximo vai nos apoiar. Mas quando, irmãos, nós começamos ali a lidar com as rejeições, com a falta de apoio, isso começa a nos entristecer. Mas o Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que não é para você dar ouvidos àqueles que têm se levantado contra o projeto que Deus tem na sua vida. Quem havia escolhido a Davi foi Deus, e o Senhor hoje está dizendo para você: fui eu quem te escolhi. Eu vou repetir para você entender. Foi eu quem te escolhi, diz o Senhor. Você não é escolha dos homens, e as pessoas, elas não têm, irmãos, que ter a convicção do que Deus falou com você. As pessoas não têm que entender o que Deus está fazendo na sua vida. Se Ele resolveu te escolher, isso basta. Muitas vezes pensamos que porque somos escolha de Deus, as pessoas elas vão nos aceitar, vão nos abraçar, vão nos apoiar, mas precisamos entender que os de perto serão os primeiros a se opor. Os de perto serão os primeiros a se levantar contra, muitas vezes, o projeto que Deus tem conosco. E o Senhor está dizendo para você hoje: fite os teus olhos em mim. Já inicia esse vídeo declarando comigo: eu vou fitar os meus olhos no meu Deus e na promessa dele. Eu vou fitar os meus olhos no meu Deus e na promessa dele. Quem havia escolhido a Davi na casa de Jessé foi Deus. Davi não era um presunçoso. Você tem que entender que aquilo que as pessoas falam ao teu respeito, você não tem que tomar como verdade. Se Davi parasse para dar ouvido às palavras de Eliabe, ele tinha, irmãos, naquele momento sido desmotivado. Ele não iria vencer Golias. O Senhor tem vitórias para te entregar, mas tem gente tentando desmotivar. Mas tem gente tentando parar e você diz: poxa, tô tão triste, porque fulana era para me apoiar, ciclano era para abraçar o projeto, ribiante, urabacandaraia, mas eu estou vivendo rejeições. Você observa que Davi aqui, irmãos, ele foi rejeitado pelo próprio irmão dele. Nós não podemos ficar criando expectativas sobre o ser humano. Quer criar expectativa? Crie sobre o projeto de Deus. Crie sobre o que Deus te falou, porque você não vai ficar frustrado. Você não vai ficar frustrada, mas se você criar expectativa no ser humano, você vai acabar se frustrando e parando. Se Davi escuta as palavras de Eliabe e absorve, automaticamente, irmãos, ele não viveria a honra que Deus ia iniciar na vida dele logo após estes versículos aqui. Nós observamos que Deus, ele já havia preparado tudo para que Davi fosse honrado, para que os filhos de Israel começassem a reconhecer a Davi como um guerreiro, como alguém, irmãos, que havia sido levantado por Deus. O início da apresentação de Davi para Israel foi quando ele derruba Golias. Só que antes da honra de Deus, antes de Deus abrir a porta na sua vida, antes de Deus te abençoar, vai ter um Eliabe que vai tentar parar. Vai ter um Eliabe que vai tentar tirar você do foco. Declare comigo: ninguém vai conseguir me tirar do foco. Eu vou focar no que Deus tem para mim. Ninguém vai conseguir me tirar do foco. Eu vou focar no que Deus tem para mim. Hoje o Senhor te convida a fitar os olhos nele.
Porque muitas vezes, irmãos, quando estamos próximos, observe bem isso. Pare para escutar, porque Deus está falando com você. Quando estamos bem próximos de viver a promessa, quando estamos bem próximos do cumprimento da palavra de Deus, quando Deus está prestes a fazer algo grande na nossa vida, o inimigo vai usar pessoas para tentar nos desmotivar, para nos parar, para nos setar. E se a gente não estiver preparado, se nós não estivermos com os olhos na promessa, a gente acaba parando, esmorecendo, sendo setado. Se Davi não tem convicção do que Deus tinha com ele, irmãos, nas palavras de Eliabe, contra ele iria esmorecer. Eliabe já começa aqui, irmãos, querendo humilhar Davi. Versículo de número 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira. Contra Davi disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele começa, irmãos, a falar das ovelhas que Davi cuidava. E ele ainda especifica e diz assim, ó, poucas ovelhas. Sabe o que é isso? Davi, você está pensando que você vai viver coisa grande? Você não vai viver nunca. Você cuida de poucas ovelhas. Você está lá esquecido, ribiante, urabacandaraia. Tem gente que pensa que você nunca vai chegar onde Deus disse. Isso é mistério. Mas Deus está dizendo para você hoje, a promessa que eu te fiz está de pé. Até os da própria casa de Davi não acreditavam nele. Você observa aqui pelas palavras de Eliabe. Não davam credibilidade. Davi não tinha apoio. Assim é você. Mas o Senhor está dizendo mesmo que os homens te rejeitem. Mesmo que o ser humano não entenda o que eu tenho contigo. Eu te xarabacandaramandaraya. Eu te chamei. Eu te escolhi, e se você é minha escolha, diz o Senhor dos Exércitos, ninguém pode invalidar o que eu tenho contigo. Tem muita gente, irmãos, que quer parar porque a família não entende. Os parentes não entendem, o irmão da igreja, a irmã da igreja não entende o que Deus tem contigo, mas quem tem que entender é você. Quem foi ungido, irmãos, quem foi separado foi Davi. E a Bíblia diz que depois que o óleo desceu sobre a cabeça de Davi, que o azeite ali foi sobre a cabeça dele, o Espírito do Senhor se aposta de Davi. O Espírito Santo está em você. Você foi escolhido, você foi escolhida para algo. Deus está lhe respondendo. E Ele está dizendo, este descrédito, no meio dos teus parentes, na empresa que você trabalha, na igreja que você congrega, não pode parar o que Deus reservou para você. Você não pode ficar dando ouvidos a pessoas que são usadas pelo inimigo para te parar. Sim, irmãos. O inimigo vai tentar usar pessoas para nos parar, para que a gente não viva o projeto de Deus. E se a gente não vigiar, as palavras vêm como flecha. Se Davi não estivesse aqui vigilante, as palavras iam vir como flecha. Xarabacandaraman, churabacandaraia. E ele seria terrivelmente atingido. Através dessa palavra, o Espírito Santo está falando com pessoas aqui que estão me ouvindo agora, que tem de Deus um grande propósito. Deus tem um grande propósito contigo. Deus disse que vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, só que hoje o seu cenário é contrário. E as pessoas tentam te humilhar pelo seu cenário, mas Deus está dizendo para você, você vai chegar onde eu falei. Você vai viver o que eu falei. Davi se tornou rei de Israel, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Mesmo que houvesse descrédito, mesmo que os da própria casa não acreditassem nele, Deus está dizendo, você tem que acreditar nas palavras que eu tenho contigo. Mesmo que muitos te rejeitem, mesmo que muitos não acreditem que eu te escolhi, você tem que acreditar. Declare comigo, eu vou acreditar na promessa do meu Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Eu vou acreditar na promessa do meu Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Outra coisa, quando você tem de Deus uma promessa, vão dizer que você é metido. Vão dizer que você é metida. Vão dizer que você quer chegar a lugares, que você é presunçoso, que você é presunçosa, porque até disso Eliabe chamou a Davi de presunçoso. Achando que Davi queria se destacar. Tem pessoas que não entendem que não é você que quer se destacar, mas é Deus que quer fazer na tua vida. Foi Deus quem te escolheu. Declare comigo, quem me escolheu foi Deus, não foi os homens. E nada vai invalidar o que Ele tem comigo.
Quem me escolheu foi Deus, não foi os homens. E nada vai invalidar o que ele tem comigo. Você observa que um terrível julgamento aqui começou contra Davi, mas Davi não se deixou inflamar. Mesmo que pessoas te digam palavras contrárias, mesmo que seja doloroso você ouvir algumas coisas, porque tem momentos, meu irmão e minha irmã, que é doloroso a gente ouvir algumas coisas. E principalmente de algumas pessoas que a gente tem apreço, não é verdade? Porque tem gente, irmãos, que a gente espera o apoio, mas elas não vão nos apoiar. Tem pessoas que a gente acaba criando expectativa, achando que elas vão sonhar juntamente conosco, achando que elas vão se alegrar com os propósitos de Deus, só que nem sempre é assim. Os da própria casa rejeitaram a Davi, e essa aqui não é a primeira história na Bíblia que fala de rejeição na própria casa. Então você não é o primeiro e nem é a última a passar por rejeições. Os de dentro, os do próprio sangue, muitas vezes vão invejar. Os que dizem que professam a mesma fé, muitas vezes, não vão entender o que Deus tem contigo e vão achar que você é presunçoso. E vão achar que você é presunçosa. Mas o que eu acho interessante aqui, irmão, sabe o que é? É que Davi se desviou de Eliabe. Davi não ficou dando ouvidos. Tem coisas, irmãos, que não vale a pena a gente parar para dar ouvidos. Nós não podemos ficar ali nutrindo aquilo que os inimigos estão falando para tentar nos parar. Aqui o que Eliabe estava dizendo, se Davi não vigiasse, ele seria parado. O propósito de Deus seria paralisado. Quando você está prestes a viver algo grande de Deus, o inimigo sempre vai querer usar alguém para tentar tirar você do foco. Davi estava prestes a derrubar Golias. Davi estava prestes a ser apresentado diante de Israel com uma grande honra. Deus está prestes a te apresentar. Deus está prestes a fazer algo grande na sua vida. Não deixe palavras contrárias, gente com descrédito, pessoas que falam inverdades ao teu respeito. Não deixe elas ditarem como vai ser o fim da sua história. Mas seja alguém que se desvia dessas pessoas, que não fica focando no que elas estão falando. Falou de você, deixa lá. Não absorva, entregue a Deus. E continue acreditando no propósito de Deus para a sua vida. Davi se desviou de Eliabe. Davi não ficou dando ouvidos. Davi não ficou entristecido pelos cantos dizendo: Eliabe tem razão. Realmente eu vou chegar onde? O meu cenário é contrário. Não, ele não ficou nutrindo isso não. Mas ele acreditou, irmãos, no que Deus tinha com ele. Deus diz para você hoje: se você não acreditar, não fique esperando os outros acreditar por você não. É você que tem que acreditar no que Deus tem contigo. É você que tem que acreditar que foi Deus quem te escolheu. É você que tem que acreditar que Deus tem um propósito na sua vida. Declare comigo: eu vou acreditar no que Deus tem comigo, independente do descrédito. Eu vou acreditar no que Deus tem comigo, independente do descrédito. Ah, irmão, os parentes não acreditam. Ah, irmã, os irmãos da igreja não acreditam. Ah, irmão, os vizinhos não acreditam. Os de casa não acreditam. Os da empresa não acreditam. Não importa. Eles não têm que acreditar em nada. Quem tem que crer é você. Porque Deus tem uma promessa, é contigo. O escolhido na casa de Jessé era Davi e ponto final. Irmãos, as escolhas de Deus, ninguém vai entender. E não precisa entender. Nós temos que compreender, irmãos, que Deus não dá explicação a ninguém. Ele escolhe e está escolhido. Então, a escolha aqui era de Deus. Não importava o que estava sendo comentado sobre Davi. O Senhor está dizendo para você: eu te escolhi, eu não me importo com o que comentam ao seu respeito. Eu não me importo se estão falando inverdades sobre você. Eu sei quem você é. Você sabe, meu irmão e minha irmã, quem você é em Deus? Deus sabe quem você é, então pronto, isso basta. Ai, irmã, mas estão falando coisas que não são verdades. Estão se levantando contra mim, isso está me machucando. Entregue a Deus, mas não fique absorvendo. Porque é você que tem que saber quem você é em Deus. E é Deus que tem que saber quem você é. E acabou. Quem nos justifica, meu irmão e minha irmã, é Deus. Quando nós compreendemos que somos escolha de Deus e não dos homens, a vida fica mais leve. E a gente consegue viver os propósitos de Deus independente da aprovação humana. Porque eu nunca vi Deus precisar de aprovação humana para escolher alguém. Davi não era bem visto entre os seus irmãos porque eles tinham inveja. Porque aqui o irmão de Davi queria estar no lugar dele.
Você observa que quando teve uma reunião na casa de Jessé, todos os irmãos de Davi estavam presentes ali, menos Davi. Davi era o excluído, talvez é você. A excluída, o excluído entre os parentes, na empresa, na igreja, seja onde for. E aí Deus resolveu te escolher e o povo não está entendendo. E o que importa é que Deus resolveu te escolher. Deus usa quem ninguém usaria. Deus escolhe quem ninguém escolheria. Deus muda a história de quem ninguém mudaria. Então pronto. Você não precisa mais de nada. Deus te escolheu, isso basta. Se preciso for, desvie o seu olhar, os seus ouvidos de alguns tipos de pessoas. Faça como Davi fez com Eliabe, não absorva tudo. Seja alguém que olha para o propósito de Deus, porque você está às portas de viver algo novo. Não deixe ninguém tirar de você a honra que está chegando. Declare comigo: eu creio que Deus tem honra preparada para mim. E eu vou focar no que Deus falou. Eu creio que Deus tem honra preparada para mim e eu vou focar no que Deus falou. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por nos mostrar que nós não precisamos da aprovação humana. O que nós temos que entender, Pai, é que o Senhor nos escolheu e isso basta. Nos dar essa convicção, Pai. Como Davi aqui, meu Deus amado, ele teve uma convicção de que ele não deveria parar para dar ouvidos à voz contrária de Eliabe. Que possamos, Pai, somente focar naquilo que o Senhor falou, sem parar para dar ouvidos às pessoas, Pai, que pensam o contrário, que falam o contrário, que são usadas pelo inimigo para tentar nos desmotivar. Porque o Senhor, Pai, escolhe quem ninguém escolheria. O Senhor faz, meu Pai, aquilo que ninguém faria na nossa vida. E se é impossível, meu Pai, acontecer um milagre na nossa história, nós precisamos lembrar de uma coisa, que o Senhor é o Deus especialista em impossibilidades. Da mesma forma, Senhor, que o Senhor honrou a Davi, eu creio que o Senhor vai honrar teu filho, a tua filha, e eles precisam estar preparados para viver o teu propósito. Eles precisam estar preparados para viver aquilo que o Senhor reservou, aquilo que o Senhor separou, Ramanchurabacandaraia, para a vida deles. Espírito Santo de Deus, vai trabalhando de maneira especial, eu te peço. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, encorajar o teu filho, a tua filha, não deixar palavras contrárias, Pai, entrar no teu filho e na tua filha, para que eles venham ser minados a ponto de saírem do foco do propósito, Pai, mas que eles venham dar ouvidos à tua voz, que eles venham somente fitar os olhos no Senhor, independente, meu Pai, daquilo que pensam, daquilo que acham a respeito, meu Pai amado, dos teus filhos. Que eles lembrem-se sempre, meu Deus, que o Senhor sabe quem eles são e isso basta. Que possamos ter esta convicção, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sonda o nosso coração. E o Senhor realmente escolhe a quem ninguém escolheria. Davi era uma escolha louca e desprezível. Humanamente falando, ninguém escolheria ele, mas o Senhor resolveu escolher. Assim é na vida do meu irmão e da minha irmã. Eles podem ser desprezados por muitos, mas os céus conhece, Pai, a eles e os escolheu para um grande propósito. E isso basta. Que possamos ficar com as tuas palavras e não com as palavras contrárias. Tira do nosso caminho, Pai, todo Eliabe. Tira do nosso caminho todo invejoso, toda invejosa, todos aqueles que são usados pelo inimigo para tentar nos desmotivar, meu Deus, e nos fortalece como o Senhor fortaleceu a Davi para vivermos as tuas promessas, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde
onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, que haja resposta, Senhor, para os teus filhos contarem, meu Pai, para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que você não deve ficar focando naquilo que as pessoas falam ao seu respeito. Você tem que ter convicção do que Deus tem contigo. Davi tinha convicção do que Deus tinha com ele. Ele não perdeu a bênção dele. Não perca a sua bênção. Não perca o que Deus reservou para você por causa de falatórios de pessoas que não entendem o propósito de Deus na sua vida. Não dê ouvidos. Faça como Davi. Desvie-se dessas pessoas. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.